De volta com a Sabatina Guará, que está sendo transmitida na TV aberta, no canal 23, canal 21 para quem tem a assinatura da TVN e 23 também para quem é assinante da NET. Também somos transmitidos pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Se você quiser assistir através do Facebook, basta você entrar no portal guará.com. No meio da tarja vermelha tem lá, TV Guará, assista ao vivo. Dá um cliquezinho lá, não importa que você esteja em Anapurus, em Matarroma, lá no São Raimundo ou no Japão. Dê uma clicadinha, você assiste aqui a Sabatina com o Saulo Arcangeli, que é o candidato, um dos candidatos ao Senado pelo PSTU, candidato que nós recebemos hoje. Adalberto, você quer perguntar um negocinho para ele? Continuando, do primeiro bloco, a gente estava falando sobre o não pagamento da dívida, isso é auditoria da dívida. Isso não traria consequências negativas? Não, acho que não. Acho que a gente teria que fazer a suspensão desse pagamento, fazer auditoria, cobrar dos que fizeram vários empréstimos sem os trabalhadores discutirem, né? E a gente tem a clareza que já pagamos essa dívida, né? Então a gente precisava suspender, auditar, né? Para realmente cobrar e confiscar de quem por várias vezes, inclusive, pede empréstimo sem consultar os trabalhadores, a população, e isso que aconteceu no Brasil na história recente. O senhor deu o exemplo do Equador, não foi isso? Foi. Como é que foi esse processo lá? Quanto tempo levou? As consequências, enfim, como alguns detalhes sobre suspenderam, isso? Fizeram auditoria, né? E no Equador, o que foi determinado que 60% era uma dívida que não era devida, né? E com isso você pega 60% de uma dívida e investe na área social, é um avanço enorme, né? Porque se tu pegar 100% da dívida que o Brasil paga, 2 bilhões por dia, né? É um absurdo para você investir nas áreas sociais. E a emenda constitucional 95 é mais perversa, né? Que Lobão votou, que Roberto Rocha votou, né? Que todos esses candidatos que dizem que são bonzinhos votaram, né? Que, por exemplo, se o Brasil crescer, você não pode, por 20 anos, por exemplo, se o Brasil tiver um crescimento, não pode ir para a área social, né? Está proibido, porque pela emenda constitucional 95 é só de um ano para o outro, só a inflação. Vai para a despesa financeira, vai ampliar o valor para os banqueiros. Esse que foi o projeto que passou no Congresso Nacional, que nós já estamos sentindo a falta de investimento em saúde, em educação, a falta de verbas federais que vêm para os estados e municípios, porque você cria um grande problema. E a reforma trabalhista está criando um outro problema, porque a Previdência é superavitária. Teve uma CPI da Previdência, né, que você teve nos últimos 10 anos 2 trilhões, né, de superávit, porque o governo faz o quê? Diz que a Previdência é só apenas o desconto dos trabalhadores, mas não, tem vários impostos que foram criados para Confins e outros impostos e eles tiram disso, por isso que ela é deficitária. Eles tiram 30% da Previdência para desvinculação da Receita da União para pagar juros, tá? E não botam lá né? Então foram com mais de 3 trilhões que foram tirados só da DRU, era 20%, né? Aí a Dilma mandou medida provisória. Depois do impeachment, quem implementou foi o Temer, aumentou de 20% para 30%. Aí você tem que acabar com essa questão da desvinculação de receita da União. O dinheiro do trabalhador tem que investir em trabalhador, tá? E aí, os deputados e senadores do Maranhão votaram em tudo isso, tá? Defender a reforma trabalhista, que pode ter demissão em massa, defender a reforma trabalhista, que o negociado vale sobre o legislado, mais de 100 artigos da CLT, que o trabalhador hoje pode perder com a reforma trabalhista, e você teve uma redução do desemprego, né? Porque se vendeu que a reforma trabalhista ia gerar emprego, né? E não, a reforma trabalhista não está gerando emprego, e os empregos que estão sendo gerados são empregos de 1/3 do salário mínimo. E mesmo assim tem muita empresa quebrando. Pô, o que tem além disso, que faz com que, além dos trabalhadores, os pequenos empresários, e acho que até médios empresários, aqui em São Luís nós tivemos aqui recentemente uma grande rede aqui também fechando lojas. Se você não tem renda, como é que você vai? Como é que você reduz a renda do trabalhador? Como é que ele vai, inclusive, adquirir alguma coisa? Ou seja, você acha que é um tiro no pé? É um ciclo, porque os empresários entraram, inclusive o próprio Tribunal de Contas da União está dizendo que isso vai acabar o país. Tá? O que o Temer e os congressistas, inclusive os do Maranhão, o Lobão, o Sarney Filho, né? O Roberto Rocha, que votaram na reforma trabalhista, enganando, como eles enganam também aqui
quando vierem aqui para essa cadeira, vão dizer que votaram para melhorar a situação do país. Eles já vieram e já disseram isso. Então, eles vão continuar dizendo, infelizmente, mas a gente tem que colocar para os trabalhadores, inclusive, que esses caras são culpados pela situação cada vez pior que vive a população do Maranhão, porque não vai investir no esgotamento sanitário, que apenas 12% da população do Maranhão tem. E você sabe que com o esgotamento sanitário você aumenta as doenças, que piora a vida, e aumentando a doença você piora a questão do trabalho, a pessoa não tem nem como ir a ter acesso ao trabalho, as crianças são subnutridas, né? Não conseguem nem ir para a escola porque ficam nas doenças, porque não tem esgotamento sanitário. Isso que eles fizeram, né? E também o investimento em moradia. 23% das famílias maranhenses não tem nem onde morar. Não tem onde morar. E os outros moram precarizados, né? E essa emenda constitucional 95 ataca principalmente porque você não vai ter mais recursos para moradia, você não vai ter, por exemplo, o INSS, né? As pessoas estão se aposentando e você não vai poder contratar porque você está congelado. Se você pegar a LDO de 2017, proíbe tudo, né? Você não pode ter reposição nem que o trabalhador que se aposenta, e junta com a lei da terceirização, você vai terceirizar, né, o trabalho no serviço público. A gente sabe que a terceirização é cruel, né? De cada 10 mortes de trabalhadores no Brasil, 8 são terceirizados. Precarização, né? Precarização. E com a lei da terceirização, a empresa terceirizada pode quarteirizar, piora ainda mais, né? Então são ataques duríssimos aos trabalhadores, por isso que a gente coloca durante a eleição, a gente tem que explicar, né? E mostrar que precisa se rebelar, gente, porque não adianta a gente viver cada vez mais numa situação, e tudo isso vai gerando uma violência, porque não tem como, né? Não vai se combater violência com violência, colocando policial e viatura na rua, né? Porque se você não resolver as questões básicas, o trabalho no estado do Maranhão, você tem o maior número de desocupados do país. Então, vamos caminhar ao contrário de todo... Como que a gente faria para que o quadro não fosse esse? Como que a gente arranja emprego para o trabalhador? Tem, por exemplo, a gente defende um plano de obras públicas, onde a gente vai empregar realmente os trabalhadores direto, né, em obras de saneamento, né, como a gente falou. A exemplo do que a China fez? E obra de saneamento, em escolas, porque não adianta tu pintar escola e não ter laboratório, né, não adianta você ir fazer escola de tempo integral e só prejudicar os alunos e os trabalhadores da educação, aumentando sua carga horária, porque você tem que ter o segundo turno, que você tenha cultura, que você tenha tecnologia, que você tenha laboratórios. Então não adianta, né? Você tem que investir nessas áreas sociais. Isso é fundamental para o crescimento e para a gente avançar, porque o crescimento aqui, por exemplo, no estado do Maranhão... E quem banca as obras? Hein? Qual é o dinheiro? O governo tem dinheiro. Tem dinheiro, o governo tem. E por que eles dizem que não tem candidato? Mas tem, porque ele paga 26% do orçamento do estado do Maranhão para os banqueiros e não tem dinheiro para fazer moradia? Como é que pode? A lógica é totalmente diferente. Por que não faz concurso para a área de saúde? Você tem hoje quase 10 mil trabalhadores, né, de várias empresas terceirizadas. O Flávio Dino manteve o modelo da Rosiana Sarney, né, entregando o dinheiro da saúde que teria que ser pública para empresas terceirizadas. Você tem hoje 10 mil trabalhadores que as empresas foram embora e o Estado criou um tal de mecanismo que nem existe, requisitou para a MCE. E são mais de 10 mil trabalhadores que pegam as UPAs e os tais hospitais aí, macro-regionais, que se você for entrar não tem serviço adequado, nem questões básicas, né? E você não tem nem carteira assinada desses trabalhadores. Como é que pode isso, né? E você tem investimento na educação, para que entregar para as empresas que ficam, pessoas que ficam 4, 5 meses, como é que eles vão trabalhar com 5 meses de salário? Como a empresa aqui do Carlos Macieira, a Geri, né, que deixou os trabalhadores na área de saúde um quarto. Como é que o trabalhador vai conseguir trabalhar, né, e prestar uma assistência digna àquele paciente que não consegue operar, que não consegue fazer nenhum tipo de curativo básico? Então tá tudo errado, né? E aí, como a gente falou, porque a conta fecha, viu? Candidato. A conta fecha, né? Mas a conta não fecha se tu fizer o desvio, né? Se você tirar do empresariado, porque no último período o que é que se tirou? De desoneração só para o empresariado, o trabalhador continua se ferrando, né? Então não adianta, por isso que a gente faz um chamado da necessidade da gente fazer, porque a conta fecha. Candidato, uma pergunta. Eu tenho minhas dúvidas, porque, né, contratação também, esse mecanismo da terceirização também discordo,
contratou 10 mil pessoas, hipoteticamente no seu número exato, para trabalhar nesse modelo da MCE. Quando se vai para o concurso público, onera também mais imposto para o Estado, porque o Estado está pagando menos de mão de obra. Eu sei que tem a questão da corrupção, tudo, mas também é uma obrigação do Estado que o Estado assume ad eterno. Mas o Estado tem que assumir. A saúde e a educação não pode ser privatizada. Mas se não está arrecadando... Não, mas arrecada, gente. Não tem, o Estado arrecada. Mas o Estado não vai, por exemplo, pela Lei Candir, você não vai arrecadar com commodities, que é o principal elemento de economia do Estado do Maranhão. Então mais o PIB cresce. Bancos. É claro. Né? Que são quem financia o agronegócio. Quase 80% dos commodities do Maranhão vão para a China. E é para soja, para comida de vaca. De vaca. E a produção, as culturas do Maranhão, tudo se acabado. Você teve o estado do Maranhão, um estado rico, inclusive com várias culturas, e se tu for agora é só soja e eucalipto. É matando, é expulsando o camponês, acabando com suas bacias hidrográficas, os pescadores estão indo embora. Né? Não tem mais peixe mesmo. Não tem mais peixe, você tem o segundo maior litoral do Brasil e você nem 8% da produção de pesca do Maranhão você consegue tirar, por exemplo, vem para pegar atum e lagosta, vem de outro estado. Né? Você tem no estado do Maranhão condições para você, mas por que isso não acontece? Né? Então a conta sempre fecha, né? Mas nunca para os trabalhadores. Para o punhado, por exemplo, no Brasil, 6 pessoas têm a mesma riqueza de 100 milhões de trabalhadores do Brasil. É o sistema capitalista perverso, como eu falei. A gente dobrou a pobreza nos últimos 4 anos com a crise no Brasil. E no Maranhão também você teve Então você tem que mudar esse modelo, por isso que a gente defende uma nova sociedade, não essa sociedade capitalista perversa, né, onde você vê as pessoas morrendo em todos os lugares da África, principalmente, que estão tentando sobreviver e morrem crianças e outros, porque é o sistema candidato capitalista. Essa concentração de renda, né, já é um problema bem antigo, mas eu chamo a atenção para um problema agora que é muito grave e agora é muito atual, que é o cenário nacional das eleições. Quer dizer, além dessas bandeiras necessárias que o PSTU demarca território e discute, sem essa preocupação do voto, agora há um problema maior. Mas se preocupa com o voto também. Não, claro, mas eu digo assim, a Preta Lua teve aqui para ele e falou, não, a gente pede voto e tudo, mas não tem a preocupação com ganhar a eleição, sinceramente. A gente tem preocupação muito grande em fazer essa conscientização do trabalhador. Mas acontece que agora tem um problema gravíssimo, que é um candidato, como o próprio Geraldo falou, da considerada extrema-direita. Vocês, por muito tempo, são taxados de extrema-esquerda, inclusive fazem críticas que vocês são esquerda e não extrema-esquerda, que, enfim. Mas a questão é, como fazer com esse cenário nacional? Como é que o PSTU vai se comportar? Claro que vocês têm a candidata de vocês nacional, mas vocês também terão que tomar uma decisão que se diz, não, mas o percentual de voto do PSTU é muito pequeno. De voto, sim, mas talvez de discussão, o PSTU ele consegue chegar numa parte da população esclarecida, que inclusive agora está caminhando com a extrema-direita. Como é que o PSTU está pensando esse cenário? Nós temos ali, entre os nomes, tem o Alckmin, tem o Haddad, tem o Ciro Gomes e tem o Bolsonaro. Esses que aparecem com uma maior intenção de voto. O PSTU vai se comportar como nesse cenário nacional? Então, nós temos um cenário bastante complexo. Você tem um candidato de ultradireita, que tem como principal lema a questão da segurança, mas como a gente falou, ele votou por 20 anos que tenha congelamento na área de segurança. Né? Então, é um candidato que precisa ser combatido. Né? É um candidato homofóbico, racista, machista, né? E a gente sabe que o sistema capitalista tem que dividir a classe, né? Tem que dividir o negro com o branco, mulher com o homem. Então, é aquela pessoa que é de extrema direita e que a gente precisa cada vez mais estar combatendo. Né? E o pior é que ele tem chance de ganhar. O pior é que tem chance, porque acaba a população, principalmente numa situação tão complicada, que viveu o último período de corrupção, né, que envolve os partidos como PT, como PSDB, partidos que governaram no último período, mas Bolsonaro governou com eles. Né? Não vai resolver o problema. Né? E a gente vê que o Bolsonaro, se for perguntado por qualquer questão de educação e saúde, é um cara que é totalmente despreparado. Né? E a gente que faz aquele trabalho ali naquele Congresso Nacional, a gente não pode nunca contar com o Bolsonaro para defender a causa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que a gente tem que fazer um embate muito
grande, né, ao Bolsonaro. Inclusive o nosso partido entrou com uma ação no Ministério Público contra o vice do Bolsonaro, né, quando fez aquele ataque aos indígenas, aos quilombolas. Né, nós entramos com uma representação e temos que fazer, estamos fazendo diariamente. É na feira, é no bairro, inclusive alterando esse voto, porque as pessoas acabam dizendo, não, e como é que... tá tão ruim, bota esse cara. Às vezes fica muito isso. Mas a gente tem combatido o Bolsonaro nas ruas. Corpo a corpo, né, com os trabalhadores nas feiras de mercado, como é que você vê essas pessoas votando no Bolsonaro? Não, a gente fica muito triste, mas a gente tem, durante as nossas caminhadas, inclusive dialogando, mostrando que o Bolsonaro não tem nada de novo. Né? É um político antigo, um político milionário que pegou dinheiro de empresa para se eleger, né? E toda a sua família, não tem nada de político novo, né? E que não vão resolver os problemas, não vai resolver o problema matando índio, matando quilombola, né? Atacando as mulheres, em um país que aumentou o número de feminicídio. Você tem um assassinato a cada 2 horas de mulheres nesse país, né? No último período. Né? E aí, mesmo com o Estatuto de Desarmamento, foram mais o número de homicídio você cresceu, inclusive de 2016 para 2017, e você não vai resolver o problema da violência com violência. Né? Mas o Exército foi colocado também, né, por Fernando Henrique nas ruas, foi colocado durante a Copa, nos governos do PT, né? Também foi colocado durante as Olimpíadas. Foi criada a Força Nacional. Você tem um processo no último período de militarização. A lei antidroga aumentou de mais de 200% a carceragem do país. Porque o juiz que define quanto é a quantidade para prender. Então você teve um momento, não adianta você prender. Né? Porque você precisa investir em políticas públicas. E isso que a gente tem dito. Né? Inclusive para as pessoas, muitas pessoas, inclusive esclarecidas, que quando não, eu vou votar no Bolsonaro, mas a gente tem que estar colocando esse diálogo. Foi um cara que nunca votou com os trabalhadores e que não vai se resolver a questão da violência, né, praticando violência. No eventual segundo turno, o PSTU vota com quem? Nós vamos discutir, porque a gente vai estar lá no segundo turno. Vamos discutir no terceiro bloco. A gente faz uma parada agora por aqui e volta daqui a pouco. Consegue.